Glória, 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 glória. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Meu nome é Pastor Degi, e hoje estou trazendo a palavra de Deus para você neste programa especial. Primeiramente, quero agradecer imensamente ao meu homem de Deus, o reverendo Dr. Chris Oyakhilome, que é o presidente da Love World Incorporated. Muito obrigado, pastor, por me treinar na palavra de Deus. Para o benefício de todos que estão me ouvindo, o pastor Chris é meu pai espiritual. Ele tem me formado há muitos anos agora no Evangelho da Salvação em Cristo. Me ensinou a crer no Evangelho, a praticá-lo e também a ensinar as mesmas coisas para outras pessoas. E ele me deu essa oportunidade graciosa e maravilhosa de trazer a palavra de Deus para você neste programa especial de hoje. E, claro, eu sei que minhas palavras podem ser traduzidas, ou serão traduzidas, então vou tentar ao máximo não me empolgar demais. Quero aproveitar também para agradecer imensamente ao estimadíssimo diretor da Alien School, o muito estimado pastor Dele Phillips. Muito obrigado, pastor, por essa plataforma que você proporcionou ao Global Youth Leaders Forum. Pelo trabalho que está sendo feito para garantir que realmente consigamos, de forma responsável, completar a pregação do Evangelho da Salvação em Cristo neste ano de 2025. Estou muito animado por estar falando com todos vocês hoje. Especialmente levando em conta o programa que está por vir com o nosso com o homem de Deus, Pastor Chris, os serviços de cura ao vivo do Ealing Streams. Em apenas alguns dias. Aleluia, aleluia. Em apenas alguns dias, a palavra de Deus para a cura, a transformação, transfiguração, a transposição das vidas de bilhões de pessoas ao redor do mundo será proclamada pelos lábios do homem de Deus. E assim como nos tempos bíblicos, quando as Escrituras dizem que homens foram curados pelas palavras do Senhor Jesus, muitos terão suas vidas transformadas para sempre. Sim. E parte do que estou trazendo para você hoje, na mensagem que estou compartilhando, é que essas pessoas cujas vidas serão transformadas, essas pessoas que ouvirão a palavra de Deus, que as levantará de suas camas de paralisia, as tirará de suas cadeiras de rodas, as erguerá de seus leitos de enfermidade. Essas pessoas, a palavra que as convidará é a palavra que fará com que elas ouçam quando a declaração de cura for feita. Essa palavra está na sua boca. Sim. Hoje, vou compartilhar com você, nos poucos minutos que tenho, 3 inspirações do Senhor Jesus Cristo. Sabe, quer você soubesse disso ou não antes de entrar no programa hoje, agora que está aqui, você vai ouvir sobre uma pessoa, o nome mais poderoso que existe em todo o universo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é fruto da nossa imaginação. Jesus Cristo não é, um pensamento inventado por homens. Jesus Cristo não é uma relíquia da história passada. Não, ele é real e está vivo hoje. E eu vou compartilhar com você 3 inspirações importantes e poderosas do Senhor Jesus. E ao final disso, vou te contar o que você pode fazer com esse nome do Senhor Jesus Cristo, e como, através desse nome, você pode transformar toda a Bolívia, toda a sua nação. Você pode transformar a vida de todos ao seu redor através do poder desse nome. Mas antes de compartilhar com você essas 3 inspirações do Senhor Jesus, quero que você abra comigo em Hebreus 13. E vou ler uma escritura bem simples aqui, Hebreus 13, do versículo 7 ao versículo 8. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes.
Só um instante aqui. Então, ele diz o seguinte: isso está na versão King James. Lembrem-se daqueles que governam sobre vocês. Eu estava lendo a NVI mais cedo. Lembrem-se daqueles que governam sobre vocês, que lhes falaram a palavra de Deus. Considerem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Está dizendo que aqueles que demonstraram sua fé, a fé no poder da palavra de Deus. Diz que essas pessoas, diz para seguir a fé delas, mas não é aí que quero chegar. Quero ir para o versículo 8. Então, diz, sobre o que é a fé dessas pessoas? Sobre o que é a fé delas? Essa fé que fomos inspirados a seguir. Sobre o que é essa fé? Diz aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ó, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está te mostrando que o fundamento da fé daqueles que seguimos, pessoas como o homem de Deus, Pastor Chris. O fundamento da fé deles, que tornou suas vidas tão inspiradoras e que fez com que tivéssemos algo para esperar, algo para almejar. Ele diz que o fundamento da fé deles é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa que, se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, quer dizer que as coisas que vemos nas Escrituras, quando lemos a Bíblia sobre o Senhor Jesus Cristo, a compaixão que ele demonstrou, o amor que ele demonstrou, o poder que ele demonstrou, ele está dizendo que tudo isso ainda está disponível hoje. Esse é o fundamento. Se pudermos voltar novamente ao versículo 7 de Hebreus capítulo 13, diz, na versão King James, lembrai-vos dos que vos lideram, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé imitai. Diz que essas pessoas deram o exemplo. Diz, atentando para o fim da sua conduta, o fim, o resultado, do modo de vida deles. Então ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Você está me assistindo agora. Você está ouvindo o que eu estou dizendo. E hoje você pode reivindicar o nome desse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode reivindicar o nome dele. Você pode reivindicar o amor dele. Você pode reivindicar o poder dele. Hoje estou compartilhando com você 3 inspirações do Senhor Jesus. Minhas inspirações pessoais vêm do Senhor, Jesus Cristo. A primeira delas, sou inspirado pelo seu amor. Ah, aleluia! Aleluia! Sou inspirado pelo seu amor. João, capítulo 4. Vou ler uma parte bem longa das Escrituras. João, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 29. Quero que você preste atenção a essa linda história. Diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto do campo que Jacó deu a seu filho José. Ora, ali estava o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço, era cerca da 6ª hora. Agora, isso é por volta do meio-dia, e o Senhor está nessa região da Samaria, e então ele se senta, cansado da viagem do dia. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 7. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Agora, essa mulher veio ao poço, o Senhor Jesus estava lá, e ele disse a ela, dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Então a mulher samaritana lhe disse: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Não é interessante que, assim como acontece nos dias de hoje, existam facções até mesmo dentro de uma mesma nação, ou de nação contra nação, quando pessoas de um país não gostam de pessoas de outro país, ou pessoas de uma raça podem não gostar de pessoas de outra raça, ou pessoas de um grupo étnico podem não gostar de pessoas de outro grupo étnico. Acontecia que existia algo assim nos dias do Senhor Jesus. Estou falando porque sou inspirado pelo amor dele. Agora, não é nisso que quero focar aqui, mas pense no fato de que, naquela época, essas pessoas, o lugar de onde o Senhor Jesus veio, sua herança como judeu, não eram conhecidos por interagir frequentemente com samaritanos. Mas aqui, o Senhor Jesus estava quebrando todas as barreiras por causa do seu amor por nós. Versículo 10. Jesus respondeu e disse a ela: Se tu conhecesses o dom de Deus. Ele disse: Se você soubesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Ó, aleluia! Aleluia, aleluia! A mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com o que tirar água, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? O mais bonito sobre o Senhor Jesus é que, sempre que ele falava ao espírito do homem. E enquanto ele falava ao espírito do homem, ela achava que ele estava falando sobre a carne. Então, enquanto ele falava sobre uma água espiritual que traria uma satisfação profunda e duradoura para a alma dela, e que ela logo entenderia o motivo, ela achava que ele estava falando da água do poço. Parte. Tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse a ela: Quem beber desta água tornará a ter sede. Ó, aleluia! Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jorrando para a vida eterna. A mulher disse a ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Veja, ela ainda não sabia do que ele estava falando. Ela estava pensando em suas necessidades físicas. E eu vou te dizer por quê. Você vai ver em breve por que o Senhor trouxe isso. Porque, enquanto estou falando com você, há alguém que está me ouvindo, e essa mensagem é para você. As outras duas inspirações que vou compartilhar talvez nem sejam para você, mas esta é para você. Jesus disse a ela. Então ela diz ao mestre: Essa água que você tem, para que eu nunca mais tenha sede, para que eu nunca mais precise vir buscar água, me dê dessa água. E o Senhor Reis responde. Ele disse a ela: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ah, aleluia! A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus disse a ela: Disseste bem, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e nisso disseste a verdade. Então, o Senhor diz a ela: Vai e traga o seu marido. Ela pede a água, e ele diz: Vá buscar o seu marido. E aqui está o problema que ele tem tentado abordar. Ela diz para ele: Eu não tenho marido. Ele disse, sim, eu sei. Ele disse: Por que você já teve 5, e o que está com você agora não é seu marido? Incrível! A mulher disse a ele: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora ela quer envolver o Senhor em algum tipo de debate. Ela quer debater com ele por causa do que ele acabou de demonstrar para ela. Ela quer envolvê-lo em algum tipo de debate.
Sem me alongar muito nessa história aqui, o motivo pelo qual o Senhor disse o que disse a ela, o motivo pelo qual ele pediu para ela chamar o marido, foi por causa do que ele estava tentando tratar desde o início. Desde o começo dessa conversa, ele começou a falar sobre água. O que é água? A água é uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa na Terra. Para sobreviver, você precisa de água. A água compõe a maior parte do corpo humano. Toda pessoa precisa de água. Mas, muito importante, a água é conhecida por simbolizar e trazer satisfação. Agora, o Senhor começou essa conversa com ela sobre água, porque ele sabia que, embora seu corpo físico tivesse água suficiente, embora seu corpo terreno estivesse hidratado e ela tivesse vindo buscar mais água para o seu corpo terreno, ele sabia que o seu espírito, a pessoa real que vive por dentro, não tinha água, e que existe uma água do espírito que só Deus, através do Espírito de Deus, pode dar a uma pessoa. Foi a falta dessa água que fez com que ela se casasse 5 vezes, sempre no casamento errado, por qualquer que fosse o motivo. Sempre no casamento errado. O Senhor diagnosticou a situação. Eu estou dizendo isso porque há alguém me ouvindo, e você se encontrou. Você se viu em circunstâncias difíceis da vida, sem perceber que a razão para isso é porque não há uma satisfação da alma. Uma satisfação da alma. A Bíblia chama isso de alegria indizível. A capacidade de se alegrar com uma alegria indizível e cheia de glória. O Senhor Jesus Cristo, em seu amor inspirador, preparou essa alegria para você. Ele preparou essa satisfação para você. Ele não quer apenas mudar a sua vida, ele quer mudar a vida de todos que estão conectados a você. Ele vê a sua necessidade. Aleluia! 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 Quero ler outra passagem das Escrituras um pouco. Agora, claro, vamos pegar o versículo 39 para encerrar essa parte. Do versículo 39 ao versículo 42 desse mesmo João capítulo 4. Quero que você veja isso. Obrigado, Senhor Jesus. O custo para persianas. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, que dizia: ele me contou tudo o que eu já fiz. Nesse encontro com o Senhor Jesus, depois do tempo que ele passou com ela, a vida dela foi transformada para sempre. Ele não precisou passar uma semana com ela. Ele não precisou ficar lá por meses. Um único encontro com o amor, esse amor que quebra barreiras do Senhor Jesus Cristo, transforma uma vida para sempre. Alguém está assistindo, alguém está ouvindo, alguém está participando deste programa agora, e eu estou te dizendo, esse amor chegou até você hoje. Esse amor está sendo ministrado a você hoje. Você está aqui porque o Senhor escolheu que você ouvisse estas palavras. Ele escolheu que eu trouxesse para você palavras de que Ele se agrada de você. Ele deseja você, Ele quer você. Você, que talvez todo mundo tenha rejeitado. Você, que todo mundo talvez tenha, passado para outra pessoa. Talvez tenha alguém assistindo. E você se viu crescendo em casas diferentes. E acontece que, de uma casa para outra, ninguém parece querer te aceitar. Talvez até mesmo da casa dos seus pais para outra casa, e ninguém parece querer te aceitar. Eu vim até você hoje com uma mensagem sobre o amor do Senhor. Ele me enviou para te dizer que Ele tem para você águas das quais você vai beber hoje à noite.
e você nunca mais será o mesmo. Estou tentando me apressar por causa do tempo que tenho. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Érica Montelli meio que chuta a goleira. E quando ele veio aos seus discípulos, viu uma grande multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Olhe para essa história linda. Eu nunca deixo de me impressionar com essa história. Versículo 15. E imediatamente todo o povo, quando viu, ficou grandemente admirado e, correndo até ele, o saudou. E ele perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo com eles? Então, os discípulos estão sendo questionados, estão sendo, interrogados. E aí ele, o Senhor Jesus, chega e diz: o que está acontecendo? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, eu trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Ó, aleluia! Diz assim: e onde quer que o apanha? Ou seja, sempre que esse demônio tomava conta do filho desse homem, dizia: ele o despedaça, e ele espuma, e rende os dentes, o que hoje as pessoas chamariam de convulsões, sintomas de epilepsia, e diz, e vai definhando. E eu falei com teus discípulos para que expulsassem esse demônio, mas eles não conseguiram. Próximo versículo. Ele lhes respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ou seja, até quando vou ter que aguentar vocês? Tragam-me até mim. Ozona Chaka Padika diz. Ele não vai tão longe quanto dizem. Diz: tragam o menino para mim. Sem fazer perguntas. Tragam o menino para mim. Você já se perguntou? Lemos em Hebreus 13, versículo 8, anteriormente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você já se perguntou por que não há registro de uma única pessoa que foi levada ao Senhor Jesus para ser curada por um problema ou outro, e ele a mandou embora dizendo: não, não estou disposto a ajudar? Nenhuma. Nenhuma. Eu me inspiro no amor dele. Esse menino estava nessa situação. Você sabe,